E aí eu fiquei sabendo que lá ia muita mulher lá, encontrar com os homens lá, né? Eu falei, meu Deus, daqui a pouco vai uma lá e vai tentar meu marido, tomar meu gatinho, eu vou acabar perdendo ele, né? E eu vou tomar minhas providências, né? Aí pedi ele para alugar uma casa, né? Ele alugou uma casinha lá, uma kitnetzinha lá, em Araçuaí na época. E eu fui pra lá com ele. E deixei vocês com sua avó. Só levei Janaína, que era menorzinha, tinha 3 anos, né? Na época. E você, Ivete, ficou com minha mãe. E sempre eu vinha para visitar vocês, né? E ficava com ele lá, em Janaína. Até passou um ano isso. E muitas vezes eu não tinha conforto nenhum lá. A gente não podia levar as coisas tudo, levava um colchão, botava no chão, a gente dormia naquele colchão lá no chão, tinha uma mesa com as cadeiras, o fogão e era o básico, né? E pra mim era ótimo. Eu tava olhando ele, né? Tava perto dele? Tava perto dele, eu falei que agora tá bom, né? Ele não vai arrumar outra, porque eu sabia, se ele arrumasse outra, eu ia ter que separar dele, porque eu não suporto traição, gente. Traição pra mim é a última coisa, né? Eu tenho certeza que eu não suporto. Se ele me traísse, conhece, né? eu me conheço. Se ele me traísse, eu separava dele, né? E aí quem ia sofrer? Eu ia sofrer e minhas filhas, né? Aí pra não acontecer isso, eu ia. Eu sabia que você estava bem cuidada, mas só que você não entendia esse lado. Eu ficava revoltada, né? Eu nem lembrava disso, né? Que mãe foi para ficar numa kitnet, num lugar desconfortável, né? Largava ali a casa dela. E eu ficava revoltada com isso. Eu falava assim, mãe gosta mais de pai do que de nós. E eu falava com as meninas, eu falava assim, mãe não gosta da gente não, mãe gosta mais de pai e tal. E eu ficava reclamando. E eu me lembro que depois que eu grande, um dia a mãe veio me explicar isso. E depois que eu comecei a conhecer a palavra, que eu parei e falei, meu Deus, quanta sabedoria da minha mãe. Ela falou, Sofia, do jeitinho dela assim, ela virou e falou, Sofia, sabe por quê? Lá na época tinha muitas mulheres que ficavam atrás dos homens que trabalhavam na firma. E aí, eu sabia que se eu deixasse lá, né, seu pai sempre foi bonito, ele ia arrumar uma mulher lá. E aí, a gente ia separar. Aí vocês iam sofrer mais. Então, como eu sabia que vocês estavam bem cuidados com sua avó, eu ia pra lá pra gente não separar. E eu parei e falei, meu Deus, quanta sabedoria. Irmãs, esses tempos aí atrás, o Senhor, Ele me deu um sonho com uma pessoa, um casamento que eu estava orando. E eu sei que nesse casamento teve traição do homem com a mulher, né? Esse homem arrumou um filho fora do casamento. E essa é uma família tão linda, irmãs, e essa família se desfez, né? Hoje esse homem está com essa mulher, com essa criança. E eu me lembro que eu estava orando por essa mulher, né, tem 2 filhos pequenos. E um dia eu estava orando e eu tive um sonho com essa mulher. E no sonho alguém chegava para mim e falava assim, você sabia que o homem não trai sozinho? E eu fiquei assim, tanto, irmãs, foi tão real isso, que quando eu tive esse sonho, eu não sabia o motivo que eles tinham se separado. Não era uma pessoa do meu convívio, era uma pessoa que eu observava, eu ficava comovida pelo fato de ter 2 crianças, mas eu não sabia o motivo da separação. E eu tive um sonho com esse casal, né? Quando aconteceu esse sonho, que no sonho falava comigo assim, você sabia que o homem não trai sozinho? E aí eu parei e falei assim, Deus, então quer dizer que eles se separaram, foi por traição? Eu nem sabia, mas passa um tempo depois eu vi o homem, né, com um bebezinho no colo. Então ali eu tive certeza que era Deus me mostrando. E quando eu vejo essa história da minha mãe, é exatamente isso, né? Como nós falamos aqui, a mulher, ela é a guardiã do seu lar. Ela é a guardiã da sua casa. Olha o pensamento da minha mãe, que não foi o pensamento dela. Hoje eu sei que não era o pensamento dela. Hoje eu sei que era o Senhor direcionando ela. Na cabeça dela, se eu deixar ele sozinho, ele vai arrumar alguém. Por quê? Ah, porque meu pai é um sem vergonha? Não, porque ele é homem, a carne é fraca, estava longe dela, ela sabia que estava cheia de mulheres lá, né? Então,
ela falou, deixa eu ajudar o meu marido, né, mãe? É uma forma de ajudar ele, porque enquanto ela tá ali com ele, né, ela vai vigiar, igual ela falou, né? A senhora tava ali vigiando. Então, irmãs, depois de muito tempo, né, através da palavra, foi que eu fui entender, irmãs, como isso é forte, como isso é poderoso. Como que a mulher, ela tem esse papel de guardar o seu lar. E inclusive nessas fraquezas do homem, porque é uma fraqueza, né? Tantos homens aí que traem as mulheres, separam e depois fica aí morrendo, sofrendo. Na verdade não era aquilo que eles queriam, mas como diz, a carne é fraca, né? Então eles acabaram caindo. Então foi o que minha mãe fez, né? A senhora protegeu o casamento ali, porque a senhora sabia que ia dar alguma coisa, né? Que poderia acontecer algo, né? Então, assim, muita sabedoria. Mãe, agora eu queria saber um pouco da rotina da senhora. Que horas que a senhora acorda? Qual que é a primeira coisa que a senhora faz quando a senhora acorda? Como é que é a rotina da senhora? Eu gosto muito de acordar bem cedo, né? Às vezes 5 horas da manhã, 5h30, no horário de eu estar acordando. Aí levanto, já vou pro banheiro, tomo um banho, né? Já cuido da minha pele, passo meu filtro solar na pele. Eu não levanto sem não passar um filtro solar no rosto, né? Passo meu creme de pele, perfume. E já todo dia a senhora passa um cremezinho? Todos os dias, né? Já vou para a cozinha. Aí quando eu abro a janela da cozinha, eu olho para cima e começo a agradecer a Deus, orar e pedir proteção do Senhor, né? Direcionamento para minha casa, para minha família, para todos nós, né? E depois faço meu café, um pãozinho de queijo, né? Isso aí, a casa do pão de queijo. Isso aí tem que fazer todos os dias, né? De manhã cedinho, aquele pão de queijo fresquinho. Mesmo se tiver congelado no freezer, mas não serve, tem que fazer na hora. Às vezes tem congelado, mas ela tem que fazer aquele fresquinho pra gente acordar. Arrumo minha mesa, né? Sempre a senhora arrumou a mesa, né, mãe? Sempre. Foi depois de Mari, não, né, mãe? A senhora já arrumava? Já arrumava minha mesa. Ô, Mari, foi mãe que te ensinou, né? Pode falar. E preparo o meu café, tomo café com minha família. Tomo café primeiro, aí na medida que a família vai levantando, acho que eu tomo café umas 3, 4 vezes de manhã. Porque todos que vem, eu sento, tomo um cafezinho com aquilo, aí vou cuidar dos meus afazeres. Quando o outro levanta, do mesmo jeito, e por aí vai, né? Sim. E sempre ali vendo que pai gosta de comer. Sim, preparando o café. que ele pode comer, né, mãe? Ele fica esperando que eu ponha o café para servir. O almoço tem dele no prato, né? Todos os dias. Todo dia, né? Ele não vai na panela, não. Tem que colocar, né? No pratinho. Já acostumou, né, mãe? Já tá acostumado. Não faz nada sem a senhora. Gente, eu sempre falo que a minha casa é aquela casa que a gente chega às 5 horas da tarde e quando você entra em casa, você sente 2 cheiros. É o cheiro da quitanda e o cheiro da limpeza. É impressionante. Né? Minha mãe, todos os dias ela faz uma quitanda. Irmãs, é muito difícil jejuar aqui em casa, vocês não têm noção. Quem vem aqui em casa sabe. E minha mãe é daquelas que faz e ela fica com raiva se você não comer, entendeu? Então é uma luta para jejuar. Hoje, graças a Deus, depois do nosso jejum, né? Às vezes ela chega pra mim e fala assim, você tá na bênção hoje, né? Aí ela já não insiste muito comigo, não. Mas a minha mãe, todos os dias, ela faz o pão de queijo, ela faz o bolo. A minha casa cheira pão de queijo, cheira bolo, sabe? A minha casa, ela tem esse cheirinho de lar. Quem entra aqui sabe disso, né? E é o cheiro da limpeza. Quando a gente chega às 5 horas da tarde, ela tá terminando, porque todos os dias eu acho que ela termina a cozinha, porque eu não venho em casa no almoço, né, irmãs? Eu fico o dia inteiro fora. Aqui quase todo mundo fica o dia inteiro fora. Todo mundo trabalha, só fica meu pai e minha mãe. Os meninos rapidamente se passa aqui na hora do almoço, rapidamente, porque é escola, trabalho. Mas à tarde é o horário que a gente tá junto. Então quando a gente chega, ela tá terminando de passar aquele paninho ali na casa para ficar aquele cheirinho. E ela tá já com café na mesa nos esperando. Sabe? Então isso foi toda a vida, né, mãe? Sempre, sempre, sempre. Quando Mari começou a falar da mesa, eu aprendi
a valorizar mais, né? Porque com esse mundo, com essa correria, né, irmãs, a gente vai se perdendo às vezes dos ensinamentos, mas a gente sempre teve isso aqui na nossa casa. Não importa se seja a própria forma de bolo em cima da mesa, que às vezes minha mãe coloca, eu fico, mãe, às vezes eu compro uma vasilha, mãe, coloca aqui, ela, não, vai aqui mesmo, e pá. Mas sempre tá ali com as xícaras em cima da mesa, com um cafezinho quente, sempre com aquele cuidado, irmã, sempre com aquele amor, né? Todo mundo que vem na minha casa pode contemplar, né, o amor que paira. A pamonha foi ontem, né? Pamonha cozida, irmãs, no fogão a lenha, sabe? Aqui é desse jeito. Então, assim, é uma bênção. Então, a rotina dela é essa, fora o que ela trabalha o dia inteiro, viu, irmã? É igual um motorzinho trabalhando o dia inteiro. Mãe, eu queria saber outra coisa. Eu sei que a senhora ora muito. A senhora falou aí que quando a senhora acorda, né, a senhora vai para a janela e a senhora agradece a Deus por tudo. E quais os horários que a senhora mais ora? É na hora de manhã, hora que eu acordo, na hora que eu vou fazer caminhada e também em todo momento que eu tô fazendo meu serviço, eu tô orando. A senhora tá falando com Tô Deus? lembrando de Deus, conversando com Deus. Tô fazendo o almoço, tô conversando com Deus. Tô cuidando do meu serviço, tô conversando com Deus. Tipo assim, eu não sou aquela de parar para ler a Bíblia. Eu sou muito preguiçosa para ler. Nunca gostei de ler. Eu não tenho paciência, sabe? A verdade é essa. Mas eu tô ali parada, mas tô lembrando de Deus. Todo momento da minha vida eu tô conversando com Deus. Lembrando do Senhor, né? E o horário de orar é esse horário que eu tô falando. De manhã é sagrado. Abrir minha janela, convidar o Senhor para entrar e falar com ele, fica à vontade, a casa é sua. Isso todos os dias, né? Todos os dias, né? Isso. E agradeço, né, por eu ter acordado, levantado, né? Sim. Respirado, né? Por tudo. Sim. E, irmãs, uma coisa que eu observo muito na minha mãe, inclusive nós estamos aí com essa série, né, dos princípios, e o que eu sempre vi na minha casa presente são os princípios bíblicos, irmãs. E um dos princípios assim que eu mais observo na minha mãe é o quanto ela honra o meu pai, é o quanto ela cuida dele. Irmãs, eu fico impressionada da forma que minha mãe cuida do meu pai. Não é, mãe? Como que a senhora cuida dele? Muito amor, né? Como que a senhora olha pra ele Tudo. assim, mãe? O que a senhora vê nele? Se ele vai sair tá com a roupa suja, eu falo, não pode voltar, tira essa troca de roupa. Desce uma roupa limpa, você não pode sair desse jeito. Não tá boa, não tá não. Você tá me envergonhando. Alguém vai pensar que eu não tô lavando sua roupa. Eu falo isso com ele. Né? E eu cuido dele sempre. Tudo, né, mãe? Tudo. É roupa limpa, é a comida que ele gosta. Eu vou contar uma coisa que uma vez aconteceu e eu nunca esqueço disso, né? Das coisas que eu fico observando minha mãe. Meu pai viajava muito, né? Meu pai era motorista e ele viajava muito. E teve um dia, irmãs, que a gente tinha acabado de almoçar. Sabe quando você acaba de almoçar, minha mãe, sempre que sobra, minha mãe não gosta de comida que sobra. Então, às vezes, se fica um pouco na panela, tem vezes que ela põe tudo na panela, dá pro meu tio que mora aqui em cima, para depois ela fazer uma comida nova. Ela gosta de fazer isso. E eu me lembro que esse dia a gente tinha acabado de almoçar e ela pegou toda a comida que tinha sobrado, colocou no vasilha e deu pro meu tio. E aí, eu estava sentada com ela e meu pai ligou. Meu pai estava mais ou menos depois de Valadares. E aí meu pai tá conversando com ela e tá assim, e ela conversando com ele e conversando comigo na mesa. Aí ele tá assim, e aí, tô chegando. Aí ela, moço, você tá chegando? Tô. E aí, tem comida? Aí ela olhou pra mim e fez assim, tipo assim, não tem. Ela, tem, moço, tem sim, tem comida. Aí eu fiquei olhando pra ela assim, aí eu, irmãs, passou um filme assim na minha cabeça, eu falei, gente, por que mãe não fala assim, amor, pega um marmitex aí que a comida... Não, tem sim, amor. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí, irmãs, quando ela desligou o telefone, ela falou, peraí que eu tenho que descongelar uma carne, eu tenho que descongelar um feijão.
Eu falei, meu Deus. Aí quando eu falei com ela, mãe, por que a senhora não pede pai para comprar uma... Não, filha, é porque ele estava viajando e ele fica com saudade de minha comida. Então ele deve estar doido para comer minha comida. Já comeu essas comidas de restaurante? Irmãs, aquilo eu paro, sim. E eu sempre falo, meu Deus, que lição. Minha mãe, ela tá sempre dando lição, assim, pra gente em todo o tempo, da forma que ela cuida do meu pai. Não só do meu pai, né? Ela cuida de todos nós. Mas a forma que ela honra o meu pai, né? Ela nos ensinou. Aqui em casa, todo mundo, meu pai aqui é aquele ovo de indês, que todo mundo cuida, que todo mundo tem o maior nojo, né, mãe, com ele. Hoje mesmo eu tava colocando a comida dele, aí ela veio já com o prato. Eu falei, não, mãe, tô colocando. Ela, ah, tá, você já tá colocando a comida dele? Eu falei, tô, mãe, já tô colocando. Porque a gente aprendeu. Não vai lá, né? Não, ele não vai, ele recebe tudo na mão, irmãs. E ela nos ensinou a honrar o nosso pai. E, irmãs, depois disso, quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, eu sempre falo que eu nunca tinha muita paciência com aquelas pessoas que não quer nada com Deus. Conhece Deus, mas não quer nada com Ele. Irmãs, depois de muito tempo estudando sobre paternidade, foi que eu fui entender o porquê que aqui em casa, né, sempre que, quando nós nos convertemos, eu converti primeiro, eu e Janaína, depois veio Ivete, quando nós nos convertemos, todas nós mergulhamos de cabeça, né, nas coisas do Senhor. Todas nós já fomos direto assim, a gente não teve nada que segurou a gente foi de cabeça, né? Todas rapidamente já estavam ali servindo ao Senhor, já querendo ensinar, já querendo fazer a obra. E depois de muito tempo eu fui entender, irmãs, que a mesma forma que a gente vê o nosso pai, a gente vê Deus. Então, da mesma forma que nós aprendemos a honrar o nosso pai, a gente quer honrar a Deus também. Então, quando a gente tem problema com paternidade, a gente precisa sim passar por um processo ali de cura, para que a gente possa olhar para Deus, né, da forma certa, como um pai. E quando a gente tem isso muito bem definido em casa, como que isso nos ajuda? Como que isso... a gente não encontra barreiras, né? A gente vai e a gente mergulha de cabeça. Irmãs, estamos finalizando aqui e eu só queria deixar um versículo que antes de conhecer a palavra, como eu disse a vocês, né, eu olhava para minha mãe e eu falava assim, eu não tinha noção que tudo que acontecia na minha casa era por causa da minha mãe, era por causa da sabedoria. Tanto é que meu pai, ele é diferente de todos os irmãos dele, né, mãe? Meu pai veio de uma família assim, mais fria, né, uma família que era um povo mais separado, né? Um povo muito abençoado, mas assim, não é igual a gente é colado, é chiclete, é mel com açúcar. Meu pai não tinha isso, né? E hoje meu pai é assim, sabe? Meu pai, ele, tanto que os meus primos, por lado da minha mãe, eles são muito, é o melhor tio do mundo, eles são apaixonados com meu pai. Isso tudo foi minha mãe que fez, né? Isso tudo foi a minha mãe que ensinou para ele. Então, eu quero ler com vocês, para a gente poder finalizar. Esse versículo aqui, para mim, é o versículo que define a minha mãe. Quando eu li esse versículo, eu falei assim, meu Deus, isso aqui é minha mãe todinha. Isso aqui é mesmo que eu tô vendo ela em tudo. Nem ela sabe, né? Nem eu já li outras vezes para ela, ela vai lembrar agora. Mas eu vejo a minha mãe nesse versículo aqui, que é o versículo da vida de Mari, né? Mari fala muito sobre esse versículo, que é Tito 2, que diz assim, 2:3, diz assim, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Irmã, se tem uma coisa, né,
que a minha mãe faz. Minha mãe, se você chegar pra ela e falar assim, ô Nena, eu tô querendo casar, o que a senhora fala, mãe? Casa mesmo, casar é bom. Casa mesmo. Ela fala, casa mesmo, casar é muito bom. E todo mundo que chega na minha casa deseja casar, deseja ter um casamento, né? E todas nós, filhas, sobrinhas, todas as pessoas que chegam na nossa casa desejam se casar. E eu vejo essa palavra se cumprir na vida da minha mãe. A minha mãe, ela é um exemplo de mulher virtuosa. Ela é uma pessoa que fez ali a sua casa, que colocou a sua casa nos padrões de Deus, né? A ponto de se tornar uma referência na vida das pessoas. E sabe o que eu aprendi nessa palavra? Quando nós não fazemos isso, quando nós não somos um exemplo a ser seguido, nós estamos difamando a palavra de Deus. Sabe o que é difamar, irmãs? Difamar é você falar que algo, sabe? É você falar aquilo ali é mentiroso. É você virar e falar assim, ó, o casamento para Deus é o maior projeto que Deus tem. O que é difamar? É você chegar e falar assim, não, o casamento não é bom. Você está deturpando a palavra de Deus, sabe? Você está falando que o que Deus falou é uma mentira. Irmãs, quando eu fui ver isso, a seriedade disso, então quando eu sou um exemplo para as pessoas a ser seguidas, eu estou proclamando a palavra de Deus. E ao passo que quando eu não faço, quando as pessoas olham para a minha vida, por exemplo, se eu tenho um filho e ele olha para o meu casamento e fala, eu nunca quero casar. Na verdade, não é porque ele não quer casar, ele não quer ter aquele casamento que ele foi acostumado ali a ver. Então, nós estamos difamando a palavra de Deus. Então, irmãs, esse é um pouco do meu testemunho, um pouco da minha mãe, porque são muitas coisas, mas que fique aí no seu coração, né? A palavra, ela convence, mas o exemplo, ela arrasta. E para finalizar, irmãs, depois de muito tempo, eu mudei a minha oração. Ao invés de falar, Deus, me dê um marido como meu pai, eu comecei a orar, Deus, me faça uma mulher sábia como a minha mãe. Obrigada. Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa e ela faz o seu esposo. É isso que eu acredito. Aqui está um testemunho vivo, real. E outra coisa, irmãs, só para fechar aqui. Tudo que nós fazemos nesse grupo é nos voltar para a palavra de Deus. É voltar a depender do Senhor, a ser guiada pelo Espírito Santo. E quando eu conto aqui o testemunho da minha mãe, foi o que ela sempre fez. Ela sempre foi guiada pelo Espírito Santo. Ela sempre teve a sabedoria do céu, do alto. E é o que a gente tem buscado, é voltar à essência, voltar à origem, voltar do lugar que nós caímos, que nós somos construídas da forma errada. Amém, irmãs? Quer despedir, mãe? Falar alguma coisa? Tchau, meu povo. Um beijo. Irmãs, Deus abençoe. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do nosso testemunho, que vocês sejam edificadas. Em nome de Jesus, um beijo no seu coração e que a sua família seja um modelo de família a ser seguido nessa terra. Beijo no seu coração.